Olá a todos, estamos em mais um videocast do Viver Bem, dessa vez em alusão ao Março Lilás, que é o mês de prevenção e conscientização às doenças, ao câncer de colo de útero. E hoje estamos aqui com a convidada, a doutora Tainá, que é oncologista, isso, cirurgia oncológica. Isso. Tudo bem, doutora Oi, Tainá? muito obrigada pelo convite, tudo bem? Que bom. Doutora, a gente conversando aqui, é a sua especialidade tão significativa, hoje em dia. E como que surgiu esse desejo de fazer, oncologia? Como foi essa sua trajetória? Poder falar um pouco pra gente? Sim. Eu sempre, assim, quando eu entrei na faculdade, eu não queria fazer nem cirurgia, nem oncologia. Eu entrei para fazer pediatria, Bem diferente, né? totalmente diferente. Mas aí, ao longo do curso, eu decidi fazer cirurgia geral. E durante a cirurgia geral, acompanhando um preceptor que eu tinha, maravilhoso, que era cirurgião oncológico, aí eu fui me apaixonando, eu acabei Uhum. decidindo e fui fazer. E aí amo essa profissão. Que coisa boa, doutora. É uma área bem intensa, né? Se é que eu posso É dizer assim, desafiadora. desafiadora, verdade. E hoje, esse intuito justamente da gente falar do Massa Lilás, devido também às incidências aí, do câncer de colo de útero, e o Massa Lilás também remete a esse mês da mulher, do MASSO e tudo Sim. mais. E a ideia hoje é conscientizar, a mulher do É. autocuidado e trazendo um pouco, doutor, em relação ao câncer de colo de útero, Existem muitas dúvidas se eu posso pegar, digamos assim, o câncer, ou se ele é hereditário, como é que ele se desenvolve, A senhora pode falar um pouco pra gente? Posso. O câncer de colo de útero, ele é muito prevalente, né, na nossa Uhum, sociedade. No Brasil, ele é o terceiro em incidência. Ele uhum, fica só atrás do de mama e o de cólon. uhum. E no mundo ele é o quarto. Mas ele é bem mais incidente nos países de baixo poder aquisitivo, né? Os Uhum, países mais desenvolvidos, eles têm acho que um rastreio bem melhor do uhum, que o nosso. Mas o câncer de colo de útero, ele é assim, 99% relacionado à infecção do HPV. uhum. Então, o principal fator de risco é o HPV e o modo de se pegar é realmente tendo relação sexual. E aí, esse é o também que a gente pode pensar para parar, que é o modo de prevenir. Uhum. Então, tem muitos mitos que falam, né? Eu vou sentar no vaso sanitário e eu vou E vou pegar. pegar, né? É, mas o principal fator realmente é a relação sexual. Uhum. E não é um câncer que pega de imediato, né? Ele é um câncer que é feito de repetição da infecção do HPV. Uhum. Porque o HPV é um vírus e a gente vai pegar ao longo da vida e o Uhum. nosso sistema imune, se ele tiver bom, se ele Uhum. tiver, a gente não pode falar bem dos imunocomprometidos, das pessoas que têm, mas ele vai fazer com que é eliminado, esse vírus é O vírus de eliminado. organismo. O câncer mesmo de colo de útero é pela infecção de repetição. Uhum. Então, se eu tenho essa infecção pelo HPV de repetição, é o que vai fazer com que haja alteração e que eu Uhum. possa ter o câncer de colo de útero. Então, se eu tenho um parceiro, que possui vírus, está infectado, e aí ele não sabe, eu também não sei, ou tem múltiplos parceiros, Isso. uma qualidade de vida baixa, digamos assim, bebe, o álcool, ele influencia também, o fumo Sempre influencia porque baixa também. imunidade, né? A gente Uhum. tem que entender que o câncer é uma alteração celular. Uhum. E a gente sabe que uma infecção por HPV ou qualquer outro vírus também precisa de um sistema imune para que eu fique bem, Uhum. para que ele vá lá, brigue com o vírus que fez. Então, assim, também pessoas que não têm uma boa imunidade, vamos dizer assim, elas têm maior propensão a ter. Uhum. E uma das coisas que a gente pode fazer, por exemplo, é também o uso de preservativo, que a gente tem Sim. que lembrar, porque assim, se pensa muito em usar preservativo para DST, né, Uhum. IST, para prevenir até gestação, mas ninguém pode pensar também que é uma das maneiras também de prevenir um O câncer de câncer de colo colo de de útero, útero. A questão é essa exposição frequente ao vírus, frequente ao vírus. Que vai Isso. lesionando até possivelmente desenvolver. Justamente por isso, o câncer de colo de útero, ele é um dos cânceres que a gente pode prevenir com vacina. Ou seja, eu Uhum. posso não ter câncer de útero se eu tiver uma vacina. Se eu tiver feito a vacina. E a vacina ela tem um melhor efeito se ela for feita antes da primeira infecção, de ter tido a infecção do Uhum. HPV. Por isso que é tão importante a vacinação dos adolescentes, né? Que Uhum. no nosso país é de 9 a 14 anos. Uhum.
E se essas pessoas, se esse grupo for vacinado antes da infecção pelo HPV, ela vai ter menor taxa de câncer de colo de útero, ou zerar. Existem países como a Austrália, por exemplo, que a gente já quase praticamente zerou. Não se vê. A gente não consegue ver. Então, Uhum. assim, é um câncer que a gente pode prevenir de uma maneira Uhum. fácil. É a vacina. E assim, a vacina tá de fácil acesso, né? O Sistema Único de Saúde disponibiliza. Isso. Antigamente os meninos eram em idade diferente, hoje é mais cedo também, Do né? mesmo Meninos e meninas de 9 a jeito. 14 anos. E mesmo assim ainda é o câncer, o terceiro câncer que mais mata no Mais Brasil, comum. né? Eu acho que é uma questão de desinformação. Também. É, desinformação e agora, hoje em dia, um preconceito, que a gente está numa briga da questão de vacinação, É. mas assim, é uma vacina que praticamente não tem efeito colateral. Uhum. Nenhum efeito colateral é local. Então, assim, ardor, alguma coisa. Tem algumas pessoas que falam sobre uma questão de hipotensão pós-vacina, mas às vezes a pessoa já tem alguma outra É, alteração que sim. E a gente coloca o custo-benefício, né? colocando. E é muito pouco, ela não tem uma Uhum. reação, não é uma vacina que venha trazer outras coisas. Uhum. E você, ao ser vacinado, você diminui cerca de 90, 70%, na verdade, de chance de ter câncer de colo de útero. Uhum. Quando você já tem uma idade mais avançada, por exemplo, e já teve contato com HPV, já teve relação sexual e tudo mais, essa diminui bastante, mas você tem 65%. Então, assim, Uhum. por que vacinar eles, essa faixa etária de 9 a 14 anos? Porque é onde eu vou pegar uma faixa etária que ainda vai crescer, que ainda vai Ter a vida ter sexual a vida também, né? sexual, que vai entrar em contato com HPV, e eu vou diminuir a chance deles terem HPV lá na frente. Uhum. Por que vacinar meninos? Porque os meninos também pegam HPV e Uhum. passam E HPV, transmitem né? Eles vão também. transmitir o HPV. E sem falar que outra coisa, a gente só pensa no HPV, a gente está na alusão do maço lilás, mas a gente tem que ver que o HPV também é causador de outros tipos de doenças. Uhum. Câncer orofaringe, né? O câncer de ânus e nos homens o câncer de pênis. É Uhum. em menor incidência? É em menor Mas incidência, existe. mas existe. Então, assim, eu já vou estar prevenindo outros tipos de câncer também no sexo masculino. Uhum. Então, é um dos motivos que ele ficou também na mesma Na faixa mesma faixa etária. etária. Até porque a gente tem que pensar que não é só a mulher, porque no começo a vacina era só para câncer de colo de útero, mas a gente Uhum. consegue diminuir também a incidência de De câncer de outras cavidade coisas. oral, por exemplo, né? Todo da orofaringe em homens e mulheres também. Uhum. Então, se a gente pode trazer um alerta, né, uma conscientização, principalmente aos pais nesse primeiro momento, Sim. né, vacinem os seus adolescentes. E a gente tem, como você disse, no SUS, Tem. né? Então, assim, é de graça. A vacina do SUS, ela é quadrivalente. Na nossa prevalência do HPV, no nosso meio, no nosso país, cada país, cada continente, ele tem alguns vírus, porque HPV tem São várias, vários, né? né? Uhum. Vários vírus. O nosso principal é o 16 e o 18. A quadrivalente da gente pega o 6, o 11, o 16 e o 18. Uhum. Então, e as duas doses, porque os novos estudos antes eram 3 doses, Uhum. as duas doses diz que é similar. Então, antes de ter algum contato com HPV, se você tomar as duas doses, o efeito vai ficar quase igual a você tomar três As três doses e doses. você já ter tido. Então, assim, a quadrivalente ela é muito eficaz. Na rede privada, né, a gente tem a nona valente, que aí ela vai pegar outros Outros tipos. tipos de HPVs. Nos Estados Unidos, a vacina é a nona valente, mas a gente tem que ver que os prevalentes têm outros tipos de vírus, né? Lá Que é mais mais frequente prevalente do nos que, Estados do que os Unidos. nossos. Os nossos são 16 e 18 no nosso país. Então, a vacina dada pelo SUS, que é de graça, ela já vai cobrir a Previne maioria, justamente justamente os isso. cânceres. Então, assim, mas eu não tenho, tô mais nessa faixa etária, mas eu quero tomar vacina e quero pagar para vacina? Pode, É uma pode sim, garantia, é uma segurança a garantia mais, e né? uma segurança. Mulheres acima de 25 anos, assim, que já tiveram, porque todo mundo diz, mas eu já tive relação, eu posso tomar vacina? Pode tomar vacina Uhum. também. Vai ter a mesma eficácia daquele adolescente, daquela criança que tomou, ela diminui um pouco, porque você já teve a infecção pelo vírus, Uhum. se você já teve, mas ela também vai ajudar nos outros subtipos de vírus. Uhum. E lembrar que o nosso sistema imune, ele vai também eliminar o vírus do nosso corpo. Tem alguns casos que você diz assim, eu fiz o exame, que a gente vai chegar um pouquinho mais lá na frente, mas eu fiz o exame e deu HPV.
e com um ano depois eu fiz o mesmo exame e não deu. Pode acontecer? Pode, porque o nosso corpo, como ele é competente, o sistema imunológico funciona, ele foi lá e eliminou o Eliminou. vírus, só que aí a questão do câncer de colo de útero é a repetição dessa infecção, Uhum. que pode acontecer. E aí é isso que leva a ter o desenvolvimento da doença. Mas assim, pode tomar vacina depois que já iniciou a relação sexual? Pode. Que bom. Pode tomar vacina depois que eu já tive HPV positivo em exame ou que eu já fiz tratamento de colo de útero? Pode Pode. e deve, porque o sistema de saúde da gente também dá a vacina para mulheres que já Para tiveram essas câncer do pessoas. útero, Uhum. de colo de útero, e também para imunossuprimidos, HIV positivo, transplantados. Então, assim, tem realmente pessoas que têm e que o SUS dá e que a adesão é muito pouco, Uhum. principalmente dos nossos adolescentes, que é muito pouco. Uhum. E eu acho que essa questão é uma questão mais de conscientização familiar. Sim. Familiar, óbvio que é família junto com escola, mas a gente precisa entender como proteger os nossos jovens, né? Uhum. E você, se você tivesse uma coisa para você evitar que alguém tivesse câncer, e a gente tem, que E é a uma gente vacina, tem. É eu verdade. acho que seria um modo, assim, eu acho que a gente precisa repensar nesses fatores. Pesquisar, eu acho que a informação é a coisa mais importante. Eu Sim. estou em dúvida, eu estou com medo, tenho um certo tabu de, mas se eu der a vacina, será que eu já não vou induzir o meu filho a começar a ter uma relação sexual mais cedo? Eu acho que tudo é uma questão de educação e Sim. conversa familiar. Então, Uhum. assim, você explicando ao seu filho como é, explicando ao seu filho, deixando ele bem consciente e também tendo a consciência dentro da família, não tem nada a ver Uma a coisa com a outra. vacina com Aham. isso, Exatamente. né? E é um modo de você proteger quem você ama Sim, de ter um exatamente. câncer no futuro. Exatamente. E aí a gente traz um pouco a ideia do autocuidado, né? Tanto o Sim, autocuidado da mulher, que a gente vai falar um pouquinho mais na frente, né? Que é, querendo ou não, a mais afetada, se eu posso dizer assim, sim. pelo HPV, né? Não que os homens não sejam também, mas as crianças também, né? Quando tem aquela educação no lar, né? Daquele autocuidado, de uma Isso. alimentação, da família se exercitar, né? Chama a família, vai para um bosque, vai fazer uma caminhada, né? É muito importante isso. E às vezes a gente, enquanto pais, né, se preocupa tanto com algumas coisas em relação à saúde dos filhos, né, de dia a dia, de ter boas notas, né, de ter um bom futuro, que passa desapercebido É, algumas questõezinhas, é uma né, de educação também do estilo prevenção de vida do estilo também, de né? vida, verdade. Isso daí E aí, também. doutora, a gente comentando, né, sobre vacina e existe o exame de rastreio, né, que é também Sim, de fácil acesso, né, tanto a rede privada como pública disponibiliza também para as mulheres, né, na faixa etária de 25 e até 64 anos, que é o Papa Nicolau, né, o preventivo, a citologia, famoso. né, o famoso. E aí, doutora, como que funciona o exame na detectação do câncer de colo de Pronto. A útero? gente tem a prevenção, que o câncer de colo de útero é um câncer que a gente consegue prevenir, e a gente tem o rastreio. O rastreio, ele serve para a gente detectar ele em estágio mais recente. Uhum, Então, assim, ele é de fácil acesso. É praticamente indolor, uhum, assim, mas que dá muito medo na maioria das mulheres. uhum, E tem no SUS. Então, no SUS, no postinho, como o pessoal fala, é feito por profissionais capacitados. sim. E se você for na rede pública, na rede privada, o profissional da ginecologia ou determinados laboratórios que tem um enfermeiro capacitado que vai lá e vai colher isso daí. Então, é um exame que é também indolor, rápido, prático, que não vai trazer nenhuma alteração Uhum, e que pode detectar mais precocemente. Então, também não é algo difícil de uhum, se ter, né? Que pode levar a nossa incidência tão uhum. grande. Então, não vai ser esse a A desculpa, como questão, diz né? a questão. Mas, assim, o citológico, ele deve ser realizado anualmente. Se você tiver dois citológicos, isso é a preconização do Ministério da Saúde. Se Uhum, tiver dois citológicos normais, você pode passar até 3 anos. Alguns sociedades, eles pedem que seja anual. uhum, A idade preconizada pelo Ministério da Saúde é de 25 até 64 anos. uhum. Mas, assim, se você já iniciou a idade sexual antes, 15, 16, 18, se acontecer, você tem que também Tá fazer, realizando dependendo o exame. da idade que você começou. Uhum. Também não estou dizendo para Para fazer, né? mas a idade que você iniciou a atividade sexual, você deve fazer Uhum. o exame ginecológico como um Sim. todo e também o citológico. A questão dos 64 anos, ela é bem
divergente, porque assim, a gente sabe que antigamente a nossa idade de vida era um pouco mais baixa do Sim, que a gente consegue hoje, né? A gente tem idosos que são bem mais ativos, né? ativos e 70, 80, e a gente também tem que entender que idosos também têm vida sexual Sim, com certeza. e que também precisam ser avaliados. Então, assim, essa regra de 64 e eu não preciso mais Mas, fazer, eu não vou fazer, mas se você manter uma vida sexual ativa, uhum, você tem que reavaliar com o seu médico para você, pelo menos, fazer um exame ou continuar na faixa etária de 3 em 3 anos, se dois. Porque a gente tem que lembrar também que idoso também tem uma vida. A gente não tem mais aquele idoso frágil de isso. antigamente, nossa perspectiva de vida, ela aumentou ainda bem Sim, muito. que Então, bom. assim, essa regra não é fixa. E a gente tem que entender que isso depende muito dos sintomas que cada um vai ter. Uhum, O desenvolver. rastreio, ela serve para pacientes que não têm sintomas, que Uhum, aí já não seria mais, isso é para detectar de forma mais precoce. Mas essa faixa etária também tem algumas mudanças. uhum, Eh, tem pacientes que preferem fazer anualmente uhum. o E citológico. tá tudo E tá bem tudo também. bem Sim. fazer anualmente. Não vai. A questão de ser 3 em 3 anos é porque os programas públicos, eles são custo-efetivos. Então, a gente precisa fazer essa programação também Sim. pensando no valor que é pago E para otimizar tudo. aí É, esse mas rendimento, né? assim, a lógica é que o HPV em 3 anos, se você teve o último, ele não vai se Se desenvolver de desenvolver. maneira mais rápida, tão rápida assim. Mas a gente consegue ainda detectar de maneira precoce. Uhum. Mas assim, se você fizer anualmente também não está errado, Uhum. Por isso a importância certo? de ter um acompanhamento médico, né? Porque cada Isso caso é um caso, né? Não é uma é, receita de bolo. não é uma Então, receita de até bolo. pessoas que têm uma exposição a mais também, né? Como a gente estava falando, múltiplos parceiros, não usa camisinha, ou então tem alguns fatores de risco, né? Como a baixa imunidade aí com álcool, Isso aí com deve ser tabaco. anual. E também HIV, pessoas transplantadas, então essas também todas devem ser anual. Pacientes que já tiveram câncer de colo de útero Uhum, e tiveram algum tratamento e ainda mantém o colo de uhum. útero também deve Isso fazer é a anual. importância de ter um É, acompanhamento com a equipe de não saúde, é né? geral, né? Eu acho que Aham. é acompanhamento médico, acompanhamento com Uhum. a equipe toda, essa é a importância que deve ser dada. Não deve se ficar engessado naquilo Naquilo, dali. né? E a senhora falando desse tempo que o câncer leva para se desenvolver no organismo, né? E há muitos mitos, né? Em relação a. Eu tive contato com algum dos vírus de HPV. Eu desenvolvo câncer de primeira, com um mês, e aí já vou correr fazer citologia, não dá nada, já fica aquele medo, né? É. Mas em quanto tempo, mais ou menos, doutor, esse câncer leva o nosso organismo para se desenvolver? O HPV, ele vai se transformar em câncer em cerca de 10 a 12 anos, mas a frequência Uhum. é diferente. Eu tive o contato Já vou e já vou desenvolver. desenvolver. Aham. Não, porque como eu disse, o nosso sistema imune, ele está competente, ele vai Uhum. lá e ele vai eliminar o vírus. Mas eu estou tendo frequentemente esse contato, então essa frequência do contato é que vai desenvolver, porque o vírus ele vai causar uma lesão celular. Uhum. Então, ele vai estar ali fazendo aquela lesão. E aí vai desenvolver o câncer. Não é porque eu tive uma vez só, e já tive um exame detectado só, e agora eu já vou ter o câncer, e Uhum. eu tenho, de maneira nenhuma. O importante mesmo é fazer esses exames de rastreio. Eu Uhum. já comecei a vida sexual ativa, fazer o exame de rastreio, fazer citológico anual e me proteger, usando, se tiver múltiplos parceiros, usando camisinha, né? E todas as outras questões, tipo HIV positivo, você ser imunocompetente, pacientes que têm doenças autoimunes que tomam corticoide ou algumas outras Uhum. medicações que Sim, a gente tem sim, uma baixa da imunidade também deve se proteger. Então, é como você disse, não é uma coisa sim, engessada, sim. parada, mas é cada caso e ter o acompanhamento. Uhum. Então, assim, e se tiver dúvida, vai no profissional, senta, conversa, tira todas as Exatamente. dúvidas. Nas minhas consultas, quando eu faço com os pacientes, eu sempre, na primeira consulta, eu digo, ó, na próxima, no retorno, traga a listinha, né, Com com as as perguntas, dúvidas. porque você chega lá, você tem aquela dúvida em casa, aí você corre lá para cá, chega e esquece tudo.
É Aí verdade. depois vai ficar. Então, leva as dúvidas, Uhum. tira as dúvidas, eu acho que isso é o mais importante. Sim. Ter essa abertura, deixar a vergonha de lado também. Uhum. Porque a gente tem muitas mulheres que morrem de vergonha de examinar, de ter que ir para o médico, achar que vai doer. Então, é um tabu que a gente tem Uhum. que quebrar. Exatamente. Doutora, a senhora comentando em relação a o exame não ser para mulheres com sintomas, né? A ideia é É. realmente realizar o exame, o Papa Nicolau, né, citologia preventivo, antes de ter os sintomas. E no caso dos sintomas em si, de alguém que já tem esse câncer instalado, né? O que é que a mulher pode vir a sentir? Pronto. No estágio inicial, quando a gente tem estágio inicial mesmo, ele é assintomático. Ele não vai mostrar sintomas. Uhum. Mas algumas vezes ele vai mostrar alguns pequenos sintomas que você tem que ficar um pouquinho alerta. Então, por exemplo, um sangramento após relação sexual. Então, você já tem que alertar. Se isso for Uhum. frequente uma vez só, não. Mas mais do que uma vez, sim. Uhum. Tem alguma coisa errada. Um corrimento amarronzado, de odor mais fétido, Uhum. também procurar um atendimento de um profissional, dor pélvica, mas aquela dor assim, como se fosse cólica, mais leve, mais dor leve, porque a dor um pouco mais aumentada que esteja relacionada, então ela já não vai ser tão inicial. Uhum. Então, nisso a gente pensa no inicial. Mas quando você já tem um sintoma mais permanente, maior, assim, mais exuberante, aí a gente já pensa que o tumor está um pouco maior. E Uhum. aí seriam sintomas como sangramento volumoso, o corrimento também Uhum. tá, às vezes sintomas urinários. E isso a gente já leva para um tumor já mais Avançado. avançado. Mesmo que seja localmente, mesmo que seja no lugar, ele já é um pouco mais avançado. A gente tem que entender que o colo de útero, ele está em tentar entender um pouquinho de como é, né, o aparelho feminino, mas assim, tem o colo de útero e tem a vagina, e ele tá em contato com o corpo do útero, que é dentro da barriga da Uhum. gente, e nós temos a bexiga antes e nós temos o reto é, por trás. Então, assim, se esse tumor já invade, por exemplo, o tumor do colo do útero, que é dentro da vagina, já invade útero, já invade já os outros órgãos ao redor, então ele já está mais avançado e ele vai trazer outros sintomas. Às vezes tem fístula, que aí o nome é um pouquinho mais difícil, mas para explicar é uma comunicação entre um órgão e outro. Uhum. Então, por exemplo, se esse tumor já invadiu o reto, eu posso, às vezes, estar saindo cocô ou dejetos pela vagina Uhum. ou pela urina, entendeu? Então, isso já são sintomas de uma doença Hum. muito Muito mais avançada. avançada, que já está Não é, cometendo outros já está órgãos, né? cometendo, não é uma doença mais. Mas assim, doutora, eu comecei a ter sangramento diferente do período menstrual. Eu estava menstruada, comecei a ter sangramento, tá saindo uma secreção assim amarronzada, como se fosse borrinha de café. Vai no ginecologista, vai no profissional para ser examinado, Uhum. porque a gente precisa entender se é do colo de útero, também tem vagina, tem útero, Uhum. mas esses são os maiores sintomas. Dores, então para a gente, dói muito o câncer, a gente está falando de câncer de colo de útero, ele vem a doer, mas ele vem a doer no estágio muito mais avançado Uhum. também. Mas essa questão do sangramento, dor após relação sexual, é bem significativo. Principalmente em mulheres, se for em idade fértil e quando você ainda menstrua, entre a menstruação. Agora, menopausada, nas mulheres que já teve menopausa, não é para ela sangrar mais. Uhum. Então, assim, se ela está apresentando sangramento de repetição, então já é um alerta. Sim, e aí a gente traz mais uma vez a ideia do autocuidado às mulheres, a Sim. importância de conhecer o seu corpo, né? Os seus períodos, né? É, É importante, muito importante, né, a gente ter esse conhecimento de nós mesmos, né? E a senhora falando em relação a tabu, né? As mulheres que não se tocam, que não se percebem, né? E aí já vem outras doenças também, né? Câncer de mama, alguns nódulos, enfim. E esses tabus, eles vêm permitindo que muita gente adoeça, né? E tenha uma qualidade de vida bem prejudicada, eu né? acho que a gente precisa ter um olho um pouquinho diferente. É porque eu acho que também tem uma questão de medo, né? Sim, de Mas assim, tem receio, medo até de ir a um de profissional, ter um de ter um diagnóstico, né? diagnóstico, de ter alguma coisa. Muitas vezes a gente recebe paciente que tem tanto medo de receber o diagnóstico que acaba trazendo tudo Uhum, que poderia ser tratado, que tinha uma probabilidade curativa uhum, e que acaba não tendo. Mas é uma questão de autocuidado. Então, a gente se programar
uma vez por ano para ir num profissional que possa fazer um exame, procura o ginecologista, ele vai lhe avaliar a mama, vai fazer Uhum. todos os exames. Uma vez por ano, você já está fazendo muita coisa. É verdade. E esse conhecimento, por exemplo, de período menstrual é super importante. Porque Uhum. como é que você vai saber como é que está a sua saúde? A gente precisa disso para saber. Sim. Tem gente que a gente pergunta, lembra da data da menstruação? Ah, não lembro, acho que foi no começo do mês, no final do mês. Não lembro se menstruou Não no recordo o mês, né? Não fluxo, sabe o né, nada. fluxo. Então, não tem como você saber antes se tem alguma coisa errada. Sim. Já que se você souber, por exemplo, olha, eu não tô, não é para estar menstruada agora, eu tô no meio do fluxo e eu comecei a menstruar e que Uhum. melou tudo. Então, tem alguma coisa errada. Uhum. Então, não tem realmente como você saber se algo é errado se você não sabe o que é o certo. É verdade. Você não se conhece, Se né? não se conhece. Aí dificulta tudo. Dificulta muito, muito. E a importância de ter esse diagnóstico precoce é o que vai levar a um tratamento. E há uma questão de ter uma probabilidade de cura maior. Nos estágios iniciais do câncer de colo de útero, a gente tem 90% de cura. Uhum. Então, assim, não é uma condenação se você chegar e for diagnosticado com câncer de colo de útero. Uhum. Você pode fazer uma cirurgia ou um tratamento de radioterapia se você for diagnosticado de maneira mais recente. Então, há a Uhum. importância de se conhecer. Uhum. Então, eu fiz o citológico. E aí, no meu citológico, deu lá estágio inicial. E aí, eu posso fazer a cirurgia e ficar curada. Bem. Uhum. Ou, deu um estágio um pouco mais avançado, mas eu vou fazer quimiorradioterapia com probabilidade de cura? Sim, também. Agora, isso depende muito do paciente em si, Sim. né? Do modo que você consegue diagnosticar isso de um modo Uhum. mais rápido. Uhum. E a questão do autocuidado, a E questão de lidar olhar com para isso, si, né? de lidar com tudo isso. Mas, assim, em questão do tratamento em si do câncer de colo do útero, a importância do rastreio é maravilhoso. Uhum. Porque, assim, se eu consigo rastrear, dar o diagnóstico, então a gente já pula para um Já outro, começa, já aham, começa um tratamento mais intervir. rápido. E quando a gente dá o diagnóstico de câncer em geral, claro, porque a gente precisa estadiar depois disso, porque a gente precisa ver se tem em algum outro lugar. O câncer de colo de útero, quando a gente dá o diagnóstico pelo citológico, tem alguma alteração, vai fazer a colposcopia, Uhum. faz a biópsia, dá o diagnóstico. Tá? A gente precisa estadiar. Então, a gente olha o paciente todo, né? A gente vai fazer os exames de imagem para ver como é que está o tumor. Uhum. Se está local, se já foi para algum outro órgão, que é isso é o que vai direcionar a gente para o tratamento. Uhum. O tratamento dele, do câncer do colo de útero, ele é multiprofissional e ele qualquer câncer, na verdade, né? Se a gente for tratar o câncer, a gente tem um tratamento com vários profissionais, tem a Sim. equipe médica, a equipe de enfermagem, fisioterapia, nutrição, Psicologia, psicologia. tudo. É uma equipe que realmente precisa. Então, a primeira indicação é ser no centro de oncologia, Uhum. porque a gente precisa ter todos esses profissionais e tem uma equipe médica bem abrangente, que a gente tem radioterapeuta, tem um oncologista clínico que cuida da quimioterapia, cirurgia oncológica, que a gente Uhum. faz a cirurgia, mas a gente também precisa ter o radiologista, às vezes tem o urologista, às vezes então a gente precisa ter uma equipe Uhum. inteira para isso. Tem o pessoal da enfermagem, tem o que vai fazer a quimioterapia, tem o que, então tem tudo, tratamento de ferida. É uma equipe Multi. realmente que precisa. Uhum. Psicologia, fisioterapia, porque a gente também precisa, a parte da nutrição que é essencial. Essencial. Então, assim, quando é diagnosticado, centro vai para o centro de oncologia e lá a gente vai determinar o tratamento. Uhum. É a importância da gente ser detectado de maneira mais rápida, mais precoce, porque a gente consegue dar a cura para o Uhum. paciente. E o estágio do tratamento depende muito do estágio que eu dei o Da diagnóstico doença. da doença. E quando a gente faz esse estadiamento, que a gente olhar o paciente todo, a gente vai dizer, tá inicial, só tá lá no colo de útero, ele é microscópico, Uhum. que aí é uma coisa que todo mundo precisa entender. Eu acho que que a informação ela vai levar para realmente um jeito de você se cuidar mais. Se eu consigo, durante um exame você foi no ginecologista, viu que tá só lá no colo de útero, é microscópico, ou seja, Uhum. só foi visto na biópsia eu consigo 90% de chance Deixa de eu. cura, quase, porque o que é que vai acontecer? Vai ter o tratamento, que na realidade o tratamento do estágio inicial, nesse caso, é cirúrgico, a gente Uhum. vai tirar o colo do útero, que é o estágio inicial, que a gente chama ou é carcinoma, ou os NICs, né, que são estágios Sim.
E aí a gente faz o tratamento cirúrgico. Geralmente é a conização. Para tentar explicar o que é conização, tem um colo de útero, ele parece uma bolinha. Uhum. A gente vai fazer um conezinho nessa bolinha, a gente vai tirar e vai mandar para biópsia. Margem livre, tá tudo livre, não tem mais nada, a paciente está curada. Vai continuar o segmento, Sim, claro, né? rastreando. Tanto da recuperação como depois fazendo o contínuo rastreio, mas está curada. Aí uma coisa que entra, essa paciente, um exemplo, pode ter filho? Pode, o útero está lá, ela já foi curada do Eu já câncer, ia fazer essa e pergunta. aí ela pode ter filho. Mas pode ser estéril? Eu já tenho filho, né? Eu tenho já 2 filhos, 3 filhos, eu não quero ter Uhum. mais filho. Dependendo do que a gente conversa, porque assim, a inicial e menos mórbida para o paciente é a colonização, mas a gente pode fazer Uhum. esterectomia também nesse estágio. Sim, E é curativo. que Então, bom, né? aí quando a gente já vai para um estágio mais sintomático, quando a gente vai olhar, tipo, o estágio já é um estágio 1 para 2, Uhum. você já vê que o tumor é um pouco Mais maior, significativo. então tem como fazer cirurgia? Tem. Tem como ser curativo? Tem. A gente faz uma esterectomia mais radical, porque a gente vai tirar além do colo de útero, o corpo do útero, Útero, a gente vai tirar os tecidos que a gente chama de paramétros, né? O tecido que sustenta o útero, ele não fica lá assim, boiando. boiando, ele fica lá paradinho. Então a gente tira os linfonodos, aquelas ínguazinhas que a gente Uhum. tem, e aí vai para biópsia também, avalia se tá tudo ok, e aí se tiver tudo livre, margem livre, também é curativo para o paciente. Aí, nesse caso, a gente não tem como preservar a fertilidade, porque a gente Uhum. tirou o útero. Tira outro. Existe cirurgia que preserva a fertilidade quando o câncer não é mais o microscópio. Existe sim, que a gente chama até de traquelectomia, que a gente vai tirar colo do útero e os tecidos, esses que estão, mas a gente não tira o corpo do útero Outro. e não vai tirar os ovários. Então, eu vou Uhum. preservar a fertilidade da paciente. É uma cirurgia um pouquinho mais complicada, mas que pode também. Uhum. Então, as pacientes que têm desejo de fertilidade ainda têm uma chance de ter De filho ter depois. filhos. Já nos estágios mais localmente mais avançados, a gente vai precisar, a parte cirúrgica, ela não vai ser tão efetiva, a gente vai precisar de uma radioterapia, Uhum. né, que é o outro forma de tratamento, uma quimioterapia também para ajudar, e a braquioterapia. A radioterapia, para explicar, ela é como se fosse ela é por raio, então ela queima, né, Uhum. externa, e a braquioterapia, ela é induzida, então ela é direcionada lá para o colo do útero. Uhum. São eficazes também. Também tem curativo, então é curativa. Eu fiz químio, rádio, eu não vou ter mais chance? Não, você tem chance de ter cura. Então também é curativo isso daí. Uhum. Agora, os estágios mais avançados, com metástase à distância, que a gente já vai Uhum. para lá para o 4, né? Quando a gente já chamou o estágio mais para o 4. Aí esses daí a gente não Mais consegue difícil. a proposta curativa. E aí a gente vai também tratar com químio, né, Uhum. radioterapia, dependendo dos sintomas também, porque às vezes tem paciente que tem sangramento Uhum. intenso, tem as fístulas que eu tinha Sim. explicado antes. Mas para chegar nesse estádio 4, professora, desculpa. Ah, vai cortar. Vai cortar. Para chegar nesse estágio 4, doutora, a pessoa já tem, o corpo já tem dado muitos sinais, né? Muito, Já tem sentido, já tem refletido ali de muitas formas, de muitos muito, sangramentos. Então, muito. para chegar a esse estágio, realmente é no finzinho ali já do processo, É, né? porque quando a gente vai chegar com um tumor tão grande que ele vai ter tantos sintomas assim, já tem muito tempo. E ele Uhum, já tem dado alguns sinais, sim. Por uhum, exemplo, o sangramento após a relação, aqueles sangramentos do leve lá do início que uhum. eu falei, ele vai se intensificando e Aí, vai aumentando. abundância. Sangramento volumoso, sangramento que é totalmente diferente da menstruação. Então, a paciente não sabe se estava menstruada ou não. E os relatos são assim: eu passo um mês inteiro, 2 meses, eu preciso usar fralda, eu já fui várias vezes internada no hospital. Hum, E daí, quando a gente vai para esses outros estágios, a gente tem alguns outros sintomas, por exemplo, as pernas ficam muito inchadas, uhum. dificuldade de urinar porque o tumor está comprimindo os Ah, uretérios lá em uhum, cima, aí o rim também vai ser afetado. Então, assim, é um estágio bem mais avançado. Você uhum, vai ter realmente muito mais sinais e sintomas que o seu corpo já vai ter uhum. dado. Mas existe isso, acho que a gente até no meio, assim, a gente tem uma educação nesses anos que a gente está agora bem maior do que há anos Antigamente. atrás, antigamente.
E às vezes até o pessoal acha um absurdo, ó, como é que você não sentiu e você não viu? Mas é o Uhum. que eu disse, a questão de medo, Sim. esclarecimento até, que achar que, mas vai resolver, depois eu vejo, a nossa correria também Uhum. do dia a dia, a gente tem Sim, que lembrar sim. de tudo isso. Mas existe. Existe pacientes que já chegam assim, não são pacientes mais idosas, mais velhas, É. tem paciente jovem também que tem. Só que assim, a gente consegue dar tratamento, dar condição, até no paliativo. Uhum. Se a gente não consegue curar, que a gente vai dar. Até no paliativo a gente consegue aliviar Não um sintoma. Mas conforto não é o que a maior. gente quer. Sim. A gente quer curar. E, na verdade, a gente quer fazer com que. No câncer de colo de útero, a gente não quer nem que tenha o O câncer de câncer colo de cardíaco, útero. sim. Então, a gente já tem a vacina para isso. Uhum. Que é uma coisa que a gente fica batendo muito na tecla da vacinação. Vacinação. E eu acho que as pessoas já estão quase saturadas, mas é porque é importante. Sim. Ó, câncer de mama, eu não tenho jeito de não ter. Uhum. Câncer de cólon, por exemplo, eu não posso dar a chance de não ter, mas eu tenho uma Uhum. vacina que vai prevenir um câncer. Uhum. Verdade. Então, assim, a gente tem no câncer de colo de útero, vamos dizer assim, uma esperança a mais do que Sim, os do que os outros. outros. Então, é uma coisa que a gente tem que ser até chato de Uhum. dizer assim, Insistente, né? insistente mesmo para dizer, gente, ó, vacina. Faz a vacina na criança. Nova que eu tô dizendo, não vai mudar nada na vida da criança. A criança não vai Uhum. modificar. Não tem nenhuma alteração Hormonal, hormonal, nada nada, do nada. tipo. Faz a vacina na criança. Não tem efeito colateral. A vacina é quase local, se for de dor, ardor no local. Então, faz a vacina. E aí eu posso prevenir essa criança de ter lá na Uhum. frente. Eu sou adulta, eu já tive relação. Faz o exame, faz o Papa Nicolau, Uhum. que a gente consegue detectar de uma forma mais precoce. Igualmente. E também é um exame. É chato. Não vamos dizer que é bom. Nós, como mulheres, não podemos dizer que é bom. Não é bom, mas é necessário. E não Uhum. é uma coisa que vai trazer mais malefício, vai Sim, trazer muito mais benefício. exatamente. Então, para que a gente impeça de chegar lá naquele final, naquele momento de vários sintomas que a gente não possa mais curar, eu acho que nós temos muitas armas boas na Para mão. prevenir, né? E a senhora, doutora, no seu conhecimento, assim, de caso mesmo, né? De tantos pacientes, a senhora, na sua perspectiva, acha que estão aumentando os casos de câncer de colo de útero? Ou é porque hoje existem mais mulheres se cuidando, mais mulheres diagnosticando? Aumentar no último triênio que saiu do INCA, que é o triênio 2023 a 2025, realmente tem como aumento de incidência. Uhum. E aí a gente fica meio que numa balança, porque há 10 anos atrás, a gente tem uma vacina. A nossa vacina já tem 10 anos. E não Bastante era para tempo. aumentar, era para ela Uhum. diminuir, Uhum. né? Então, se é um câncer que é totalmente ligado ao HPV, tem alguma coisa errada aí no meio, porque a gente precisa. Se a gente tem a vacina, já era para ter diminuído. Lembra que eu Uhum. falei que a Austrália já diminuiu Sim. muito a incidência. Então, eu acho que é uma questão mais de desinformação ainda, para a gente diminuir esses casos. Porque, assim, não é um caso que é totalmente relacionado ao estilo de Uhum. vida. Entendeu? Que é de, Uhum. mas a gente está comendo pior. Por exemplo, o câncer de Sim. endométrio, a obesidade. A gente sabe que a obesidade é um dos maiores fatores. Uhum. Então, a obesidade, estilo de vida, a falta de atividade física, isso daí é um fator imenso. Tá aumentando? Tá. Por quê? Então, vamos ver estilo de O vida e tudo. porquê, né? O câncer de colo de útero, não. A gente tem como prevenir e a gente tem como rastrear mais Uhum. rápido. Tem alguma coisa nesse meio aí de falta de informação, acho que de difundir melhor, Uhum. trabalhar mais questão familiar, escola. Tem política pública e a gente sabe que tem, né? Nós temos as campanhas de vacinação. Uhum. Aumentar o câncer de colo de útero, eu acho que não tem uma justificativa de meio, Uhum. né? A No não momento, assim, que a gente tem uma acessibilidade maior à Maior. saúde, E né? a Mais gente tem informação, a gente informação. tem a Instagram, a gente tem podcast, a gente tem o TikTok, a gente tem YouTube, milhões de formas de levar a informação de forma mais rápida. Não Uhum. era antes que a gente tinha que esperar o jornal para a gente abrir o Ou ir na jornal, né? biblioteca e olhe Ou lá, né? lá, ou quando tivesse campanha no posto com a gente de saúde, fosse ver.
não é assim, a gente tem hoje em dia um telefone na mão, a Uhum. TV tá lá o tempo todo. Então a gente tem que difundir, porque isso não era para aumentar, a gente tem que Sim, diminuir, verdade. né? O câncer de colo de útero é uma coisa que a gente pode prevenir e é assim urgente, porque Uhum. quando a gente faz, quando o INCA lança a questão dos casos, que ele faz a previsão de incidência, você vê que um câncer que é totalmente prevenível, Uhum. aumentar não é estilo de vida, porque a Uhum. gente sabe que a infecção do HPV é relação sexual, é o tempo Sim, de disso. infecção, Uhum. e a gente tem aquela vacina. Então, assim, não tem Uma como culpar, justificativa, não tem como culpar, realmente. é, não tem como culpar o estilo de vida porque a comida tá ruim ou porque você questão de ter comorbidade. Não tem Uhum. como a gente culpar isso. A gente tem que ter a informação e ter que procurar os exames de Sim, rastreio e fazer a vacinação nos nossos jovens. Eu acho que é a única forma que a gente tem. da gente tá trazendo, tendo a possibilidade de um futuro mais saudável em É, relação a a isso, né, gente doutora? tem como campanha, a gente tem agora o mês de março, e a gente tem também o Setembro em Flow, que é o do grupo EVA, que ele é um grupo independente, ele não é do ministério, ele não entra nos nossos meses coloridos assim, Das mas ele campanhas. é um mês colorido que também eles fazem juntos, porque o grupo EVA é o grupo de tumores ginecológicos do nosso país. Hum. E é um grupo de ginecologistas, cirurgiões, oncologistas clínicos, Uhum. todos nessa briga dos tumores das mulheres. Entendeu? Todos os tumores ginecológicos das mulheres. E eles fazem esse setembro em flow relembrando câncer de vulva, câncer de colo de útero, câncer de Uhum. endométrio, câncer de ovário. E ele tá lá, mas tem 2 meses de câncer. Mas é porque é urgência, a gente Sim. precisa fazer com que todo mundo se informe e a mulher se informe, Uhum. né? E essa informação justamente gera um maior autocuidado que vai levar à prevenção da maioria das doenças e diminuição da incidência Da dela. incidência, exatamente. E a esperança de uma qualidade de De vida uma qualidade de vida melhor, de um melhor. futuro mais saudável, né? Isso. Então, seja beneficiário da Unimed Metropolitana do Agreste, ou faça parte da rede pública, né? Como todos nós fazemos Isso. também, procura fazer os exames de rastreio, né, doutora? Isso. Procura um médico para acompanhar. A citologia de fácil acesso Aham, é um muito exame barato, digamos assim, né? barato. Simples também. Tem pelo SUS e de forma, se você quiser, paga também barata, né? Tem as consultas com os profissionais que você pode fazer, que já vão Uhum. fazer. E tem a vacina. É, A vacina exatamente. você pode, eu não quero tomar a quadrivalente, eu quero tomar a nonavalente, Que proteja mais, né? que é uma rede paga. Pode também. Uhum. Então, assim, a gente só não pode deixar de não fazer. Uhum. Porque aí essa questão de a gente se negar de fazer isso, é se negar de você tratar da sua própria saúde, de Sim, se cuidar, sim, sim. né? E de cuidar de quem você ama ao redor. Uhum. Porque o autocuidado que a gente tem com a gente mesmo também é o cuidado que a gente tem com as pessoas ao nosso redor. Se a gente se Sim, cuida, a gente se cuida de quem mas é está verdade. ao redor da gente. Então, assim, se a gente tem essa maneira de ir atrás, de correr, de prevenir ter um câncer, eu acho que é essa informação, eu acho que esse empurrãozinho, eu acho que. E cada um explicando o outro. Boca a boca É também, a eu acho que melhor campanha, A né? gente tem hoje toda a rede social, mas essa rede social de anos atrás, dos Incas e Maias e não sei o quê, ela também vale. Tipo, ó, Sim. eu já vacinei meu filho, já vacinei minha Uhum. filha. Procura também, existe muito, se você entrar no site do Ministério da Saúde, no site do INCA, que é o Instituto, o Grupo EVA, todos eles, né? As sociedades de oncologia. Uhum. Se você entrar, tem cartilha que mostra a criança, explicando os adolescentes, gente. Explica, conversa. O grupo de WhatsApp da mãe, o grupo do Sai futebol do divulgando, pai, exatamente. tudo. Porque você divulgar, você explicar, tipo, olha, eu consegui fazer isso, eu vi que diminuiu. Procura os dados de lá Uhum. dos países de fora que realmente tem, dizendo dos Uhum. estudos que diminuíram. Porque aí você começa a entender, aprender, e você pode difundir, conta para vizinha, para melhor amiga. E daí é que a gente vai conseguir fazer realmente com que essa incidência diminua. Diminua, né? Essa incidência que a gente se pergunta o Se porquê que pergunta, aumenta, né? que não tem como aumentar, porque não é algo que a gente. Na verdade, é algo que a gente escolhe. O Uhum. câncer de colo de útero, se você realmente tem como prevenir. Então, eu tenho um filho de 9 a 14 anos, e eu posso dar uma vacina que lá, 20, 10, 15 anos, eu vou prevenir um câncer lá na frente.
Acaba sendo uma escolha, né? É, É verdade. acaba sendo uma escolha. Acho que o câncer de colo do útero a gente tem como deixar ele bem escanteio, Bem, assim, de lado, esquece que ele existe, só com essa informação e a gente difundir isso para todo mundo. Doutora, a senhora, enquanto cirurgiã oncológica, quando procurar a senhora? Aí, a questão do rastreio, por exemplo, do câncer de colo de útero não é comigo. Geralmente é Uhum, o pessoal da ginecologia, né? E eles fazem todo esse rastreio. Ou os médicos de saúde da família, sim. quando é SUS, eles também fazem. E eles são encaminhados para a gente para fazer o tratamento. Na Uhum, questão da cirurgia oncológica, eles passam para a gente quando detectam o que tem um diagnóstico uhum, feito na biópsia. A biópsia geralmente é feita na colposcopia, quando a gente faz o uhum, exame citológico, ele faz a biópsia e aí eles encaminham para a gente. uhum, E a gente vai olhar o estágio do tumor, a gente vai sim. estadiar, vai olhar o paciente como um todo e vai determinar o tratamento. Uhum, Se é um tratamento cirúrgico, se a gente vai encaminhar para o colega da radioterapia e o oncologista clínico. É nesse momento que a gente entra, né? É o momento uhum, que o câncer é detectado e que ele é encaminhado para o profissional uhum. que foi treinado para fazer esse tratamento. Que na sua maioria tem uma grande perspectiva de cura, né? Que Como na a senhora maioria falou, não tem é um uma grande. condenação, Não é uma né? condenação. E assim, a gente tende a falar isso com o paciente, porque eu acho que o medo muito de um diagnóstico acaba deixando tardiamente Sim. ser E dado o agravando diagnóstico mais, e vai né? agravar. Então, assim, às vezes até algumas pessoas dizem, mas eu não quero saber. Mas se você não quer saber, você também vai chegar um momento que você vai ter que enfrentar aquilo de É. um modo mais tardio. Uhum, Então, assim, a minha atuação, a atuação da equipe da oncologia é quando a gente já está o diagnóstico uhum, do câncer. A gente tem algumas coisas, a gente trabalha também com essa parte de prevenção, uhum, mas, assim, a prevenção e é incrível porque o profissional, o clínico, o ginecologista que vai estar fazendo, que tem um papel de suma importância e que em muitos momentos, tipo no tratamento no inicial, eles também fazem. Isso daí, quando eles diagnosticam, que mandam para a equipe da oncologia, oncologia. a gente tem uma chance muito grande de Uhum. dar a cura para o paciente e o segmento. Isso quando existe um acompanhamento com o ginecologista, né? Que Sim, é importante que muito haja. importante, muito, Com o médico da muito. família, O médico da ginecologista, né? família, o Todos os exames ginecologista. periódicos. Então, assim, você indo para. Foi que nem eu disse, uma vez por ano. Você não Sim. precisa ir todo mês para o médico, mas, Uhum. assim, uma vez por ano. Eu vou para um médico e eu tenho que ir para uns 5 médicos. Não, vai para um médico, um clínico, Sim, vai para o um seu médico da médico. Uhum. família. E aí ele vai lhe avaliar, vai lhe encaminhar se for preciso para outro profissional. E daí você cuida da sua saúde uma vez por ano. Não precisa ir todo mês, não precisa ter medo. Não, Não precisa ter medo da não tem medo, senhora. não precisa. Ô, doutora, caso haja necessidade, né, de algum dos nossos médicos cooperados encaminhe algum dos nossos beneficiários para a senhora, onde é que a gente te Te encontra? Onde é que a senhora encontra. atua? Eu atendo lá na Fisi Saúde, né? Acho que, se eu não me engano, é Rua Nossa Senhora de Fátima. Mas É isso o mesmo. local é Fisi Saúde. E eu atendo também no Hospital Ágape, né? Uhum. É, e estou aqui em Arapiraca, moro aqui em Arapiraca, então eu estou à disposição. E até para discutir caso com colega e atender, sim, Que todos bom, os doutora. pacientes que quiserem. É importante ter a senhora nessa equipe muito profissional, né, para transmitir aí as informações e É, na esperança de uma qualidade de vida é melhor, uma honra né? para mim, né? Da minha cidade. Mas eu Uma estou honra, aqui, doutora. estou. Que Muito bom. obrigada. Que bom. Eu fico muito feliz e muito agradecida por essa tarde, né? Tanto Eu que conhecimento que foi agradeço. passado. Foi muito bom. Então, se tem um recado que a gente pode deixar hoje, né, para tanto os beneficiários como a população de Arapiraca, enfim, a todos que nos assistem, é se previnam, né? Se previnam. Se Porque é previnam. prevenível, né? E dá pra gente ter uma população mais sadia, digamos Isso, assim, né? isso. A prevenção, o conhecimento, então, Sim. assim, e a difusão do conhecimento. Uhum, Difundam, saiam, falem, com certeza. expliquem, procurem. Acho que a curiosidade está aí e se prevenir. Como você disse, como a gente conversou muito, o autocuidado, olhar para si, Uhum. né? Ter o autocuidado, ter aquela vontade de estar ali, de se cuidar, Já é já é muita muita coisa, coisa, né? É muita, tudo já. já. Doutora, obrigada. Eu que E aguardamos agradeço. vocês no próximo videocast.